Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto crucial para o seu futuro financeiro. Como garantir a sua aposentadoria através de investimentos sem depender do INSS. Porque, olha, depender do INSS, como nós já vimos no vídeo da semana passada, não vai dar. É suicídio. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link nos cards. Mas, antes de qualquer coisa, você já sabe. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora e acione o sininho para não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Compartilhe com amigos e parentes para que eles também saibam o que pode acontecer e o que eles podem fazer para se proteger dessa cilada que está por vir, que é a possibilidade de não conseguir se aposentar nos moldes de hoje. Todos sabem que o sistema previdenciário brasileiro enfrenta grandes desafios como o envelhecimento da população e as reformas frequentes que afetam quem já se aposentou e quem ainda vai se aposentar, que é o meu caso e que pode ser o seu caso também. Mas você não precisa depender apenas do INSS. Você pode assumir o controle e garantir a sua própria aposentadoria através de investimentos no mercado financeiro. E por que depender apenas do INSS arriscado? Veja, com as constantes reformas previdenciárias e o aumento da expectativa de vida, que hoje é de 76,4 anos, o sistema do INSS pode não ser sustentável no longo prazo. E, meu irmão, você vai viver mais, pode apostar nisso. E a dificuldade em receber uma aposentadoria do INSS vai ser cada vez maior. Com a quantidade de reformas que já foram implementadas no INSS, está cada vez mais difícil manter o padrão de vida apenas com a merreca que o INSS paga de aposentadoria. E isso tende a piorar. Se você está preocupado com o seu futuro financeiro e quer garantir uma aposentadoria tranquila, este vídeo vai te mostrar como investir de maneira inteligente pode ser a chave para isso. Vamos lá. O Brasil está passando por uma transição demográfica muito grande, com consequências devastadoras para a Previdência Social. Taxa de natalidade está caindo e a expectativa de vida está subindo. É uma conta que não fecha de forma alguma. Isso significa que cada vez mais pessoas estão se aposentando e vivendo mais tempo, enquanto menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho para contribuir com o sistema previdenciário. Hoje, o INSS já enfrenta déficits bilionários e a tendência é que o problema se agrave com o passar do tempo. E você, preocupado com o jogo do tigrinho. Caramba, velho! As reformas da Previdência consistem em aumentar a idade mínima para se aposentar, diminuindo o valor do benefício e tornando mais difícil alcançar a aposentadoria. E quando se alcança, o valor pago dificulta a manutenção do padrão de vida atual. Ou seja, se você se aposentar, a tendência é de que o que você vai receber de aposentadoria não dá nem para pagar os remédios que você poderá precisar na velhice. Por exemplo, o valor médio das aposentadorias urbanas pelo INSS hoje é de cerca de R$ 1.863, o que muitas vezes não cobre sequer as despesas básicas de uma pessoa idosa. Você está entendendo qual é o problema que você vai enfrentar na sua velhice? Não precisa ser um expert para entender que isso não dá para nada. Certo, então o que você pode fazer para garantir uma aposentadoria mais tranquila? Bom, você pode optar por pagar uma previdência privada. E a previdência privada ela é uma opção para complementar o que você vai receber do INSS. Os planos mais conhecidos são o PGBL e o VGBL. A diferença entre eles é que o PGBL permite deduzir até 12% da sua renda tributável na declaração completa do imposto de renda, enquanto o VGBL ele é mais adequado para quem faz a declaração simplificada. Então a escolha entre um e outro ela vai depender basicamente de como você irá fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas olha, um ponto muito importante é que é preciso ficar atento às taxas de administração e de carregamento, que podem comprometer a rentabilidade a longo prazo. Podem fazer com que a sua rentabilidade fique menor caso você pague uma taxa de administração maior. Por isso, o ideal é pesquisar para verificar qual operadora cobra uma taxa de administração menor. Se você investir R$ 500 por mês em um plano de previdência com uma rentabilidade média de 7% ao ano, em 30 anos você acumulará cerca de R$ 600 mil. Esse valor pode ser usado para complementar a sua renda na aposentadoria. Outra coisa que você pode fazer é investir em ações que pagam dividendos. E as ações que pagam dividendos são ações de empresas que distribuem parte dos seus lucros aos acionistas regularmente.
Ao longo do tempo, essas distribuições elas podem ser uma excelente fonte de renda passiva. E por que elas são interessantes para a aposentadoria? Empresas perenes, e com um histórico de pagamento de dividendos consistentes, como bancos e empresas de energia, são ótimas opções para quem busca uma renda passiva a longo prazo. E existe também a estratégia de reinvestimento. Se você reinvestir os dividendos ao longo do tempo, você pode aumentar significativamente o seu patrimônio. E quando chegar a hora de se aposentar, poderá contar com esses dividendos como uma fonte adicional de renda. Para fazer o seu patrimônio crescer de forma mais rápida, o ideal é que você reinvista todos os valores que você receber de dividendos, comprando mais ações para que no futuro você tenha um montante de ações que possa te garantir uma renda que possa complementar ou simplesmente ser a sua aposentadoria. Imagine que você tenha um portfólio de ações que paga dividendos anuais de 5%. Se você acumular 500 mil em ações de dividendos, isso pode gerar 25 mil reais por ano em renda passiva, ou seja, mais de 2 mil reais por mês, complementando a sua aposentadoria. E existem muitas empresas que pagam isso ou mais que isso em dividendos anuais. Não é difícil encontrar boas empresas, principalmente nas áreas de energia, bancos, telecomunicações, seguros, etc. Outra opção é investir em fundos imobiliários e FIAGROS. E o que são os FIIs ou fundos imobiliários? Fundos imobiliários são uma maneira de investir em imóveis de forma simples e com menos capital. Você compra mensalmente cotas do fundo e recebe mensalmente uma parte do lucro gerado pelos aluguéis desses imóveis, que são administrados por um gestor. E por que eles são ótimos para a aposentadoria? Os FIIs são interessantes para a aposentadoria porque eles geram renda mensal, que pode ser usada como uma espécie de aluguel passivo. Ao contrário de um imóvel físico, você não precisa se preocupar com manutenção ou com vacância. Já os FIAGROS, eles investem no agronegócio. Eles funcionam de forma semelhante aos FIIs, mas com foco em ativos ligados ao setor agrícola, oferecendo uma diversificação interessante. Se você tiver 300 mil reais investidos em FIIs, com uma rentabilidade média de 0,7% ao mês, você pode receber cerca de R$ 2.100 mensais em rendimentos. E você pode diversificar em FIIs de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis físicos, como shoppings, escritórios, edificações industriais, logística, etc. Ou FIIs que investem em CRIs ou CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Esses FIIs são chamados de FIIs de papel. Na prática, eles acabam pagando mais do que os FIIs de tijolo, mas isso acontece porque normalmente esses FIIs de papel eles são mais arriscados do que os FIIs de tijolo. Mas existem muito bons FIIs de papel na Bolsa de Valores. Basta dar uma olhada, uma boa pesquisada, estudada, para escolher os melhores, tanto os FIIs de tijolo quanto os FIIs de papel. O ideal é montar uma estratégia de investimento visando a sua aposentadoria. E nesse caso, a diversificação é a chave. Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Diversificar seus investimentos é a melhor maneira de você reduzir riscos e garantir que o seu patrimônio cresça de forma sustentável ao longo do tempo. Uma boa estratégia seria você alocar seus recursos da seguinte forma: 40% em renda fixa, Tesouro IPCA+, por exemplo, 30% em ações de dividendos, 20% em FIIs e FIAGROS e 10% em previdência privada. Claro, essa divisão ela deve ser ajustada de acordo com o seu perfil de risco e também com os seus objetivos. Não é uma regra, ela é apenas uma sugestão de alocação. E o importante é que você comece a investir cedo. Quanto mais cedo você começar a investir para a sua aposentadoria, maior será o efeito dos juros compostos. Começar com pequenos aportes desde jovem pode fazer uma grande diferença no futuro, porque o importante nos investimentos não é necessariamente o valor dos aportes, mas sim o tempo que esse dinheiro vai ficar investido, porque quanto mais tempo investido, maior o efeito dos juros compostos. Por exemplo, você pode investir R$ 300 por mês desde os 25 anos, com uma rentabilidade média de 8% ao ano. Aos 60 anos, você terá aproximadamente R$ 700 mil acumulados. São 35 anos investindo apenas R$ 300. Se você investir R$ 1.000 por mês com a mesma taxa, você precisaria de aproximadamente 22 anos para atingir os mesmos 700 mil de patrimônio. Percebe que o tempo é o fator preponderante quando o assunto é investir a longo prazo? Outra coisa que é preciso ter é disciplina e consistência. A chave para construir um patrimônio sólido para a sua aposentadoria é a consistência e a disciplina.
Então, fazer aportes regulares, mesmo que pequenos, né, e não se deixar abalar pelas oscilações de mercado, são comportamentos que fazem toda a diferença. E sempre existirão oscilações no mercado. É a taxa de juros que pode subir ou cair afetando seus investimentos, é uma notícia sobre a economia que vai afetar os investimentos, é um presidente que fala uma besteira e isso afeta os investimentos. Sempre pode acontecer alguma coisa para fazer com que haja oscilações nos investimentos. E isso é normal. Você precisa estar ciente disso e manter a disciplina e a consistência nos seus aportes. Então nós vimos no vídeo de hoje, nós falamos sobre como garantir uma aposentadoria tranquila através de investimentos, independentemente do INSS. Nós vimos que existem várias opções, como previdência privada, ações de dividendos, fundos imobiliários e títulos de renda fixa. Vimos também que o segredo está na diversificação, na disciplina, na consistência e no pensamento de longo prazo. Pense que o que você está fazendo agora vai melhorar e muito a sua vida no futuro. E tenha em mente que planejar a sua aposentadoria é uma responsabilidade totalmente sua. Não espere que o INSS ou outras instituições garantam o seu futuro. Comece agora a investir em seu próprio futuro financeiro. Não perca tempo. Não gaste seu dinheiro com jogos online, onde a sua chance de ganhar é zero. Preocupe-se com a sua aposentadoria e comece a investir o quanto antes. Mas estude primeiro para saber qual é o melhor tipo de investimento para o seu perfil de investidor. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. E comente aqui embaixo, você já começou a planejar a sua aposentadoria? Se sim, como está sendo esse planejamento? Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.